Novos deputados assumem amanhã e Josué Neto deve ser eleito presidente da Assembleia Legislativa. Terceiro lote de auxílio aluguel é pago à vítima de incêndio no Educandos. Inscrições do ProUni começam nesta quinta-feira. Petrobras vende refinaria de Pasadena para Chevron por 562 milhões de dólares. Governo recomenda a fiscalização imediata de barragens. Brasil tem quase 200 barragens de mineração com alto potencial de dano. Número de mortos em Brumadinho sobe para 99. 259 estão desaparecidos e buscas entram no 7º dia. Em novo dia de protestos, a oposição exige saída de Maduro e pede apoio de militares. Onda de frio atinge a costa leste e meio oeste dos Estados Unidos. Temperaturas chegam a 55 graus negativos, mais frio que no Everest e na Antártica. Em acerto de contas, homem é morto com 6 tiros no Mundo Novo. Previsão do tempo. Céu nublado, com chuvas em áreas isoladas. É assim que termina a madrugada em Manaus, que amanhece com 24 graus de temperatura e 94% de umidade no ar. A máxima prevista é de 32 graus. O clima-tempo diz que é de 75%, a probabilidade de chover 28 milímetros. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 31 de janeiro. Faltam 334 dias para terminar 2019. No calendário romano era o dia da véspera das calendas de fevereiro. Hoje é dia de São João Bosco. Também é o Dia Mundial do Mágico, o Dia do Engenheiro Ambiental, Dia da Solidariedade e o Dia Nacional do Meio Ambiente. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 29 centímetros. Os registros da história. 1542, descoberta das cataratas do Iguaçu na atual fronteira entre o Brasil e a Argentina pelo espanhol Dom Álvar Núñez Cabeça de Vaca. 1945, Segunda Guerra Mundial. Cerca de 3.000 prisioneiros do campo de concentração de Stutthof são forçados a marchar para o Mar Báltico em Palmiken, atual Yantarny, na Rússia, e executados. 1956, posse do presidente Juscelino Kubitschek no Brasil e segurados pelo movimento de rua de 11 de novembro. 1971, programa Apolo 14, os astronautas Alan Shepard, Stuart Rosser e Edgar Mitchell a bordo do Saturno V partem para uma missão às terras altas Fran Mauro lá na Lua. 2000, voo Alaska Airlines 261. Um MD-83 com problema de estabilizador horizontal cai no Oceano Pacífico ao largo da costa de Point Mugu, na Califórnia, matando todas as 88 pessoas a bordo. 2018 acontecia a superlua azul de sangue e eclipse lunar total. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O processo de cadastro e recadastro do benefício da meia passagem estudantil de 2019 tem início nesta sexta-feira e se estende até o dia 28 de fevereiro. Como nos anos anteriores, os procedimentos serão realizados pela internet. Os estudantes interessados em garantir o benefício da meia passagem devem estar cadastrados no sistema de passagem estudantil da Prefeitura de Manaus. A passagem estudantil paga em dinheiro não é mais aceita no transporte coletivo. Jornal da Manhã nas ruas da cidade, Alberto Peregrini, bom dia. Daqui a pouco o Peregrini estará em contato e vamos às primeiras informações desde as ruas da cidade. A fachada do Teatro Amazonas ganhará iluminação especial na cor branca a partir das 18 horas de hoje. A ação mostra adesão à campanha Janeiro Branco, que visa mobilizar a sociedade para a importância da saúde mental. O Teatro Amazonas, que é administrado pela Secretaria de Estado de Cultura, é um dos principais símbolos da cidade de Manaus, patrimônio histórico nacional. É tomado contato, Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Alberto Peregrini, muita chuva está prevista e como está o tempo na área onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, zona norte de Manaus, onde estamos nesse momento, o tempo é muito nublado, já choveu durante a madrugada, temos aí pista molhada, oferecendo aí perigo para quem está dirigindo nesse momento, como é o nosso caso. Nós já percebemos aí, Paulo, nas vias da zona norte da cidade, nas principais, como Noel Nutres, Camapuã, a pista está completamente molhada. Alberto Peregrini, transporte coletivo da cidade sem anormalidade.
Sem a normalidade, Paulo. O transporte rodoviário convencional, muito tranquilo, mas infelizmente, Paulo, Guerra continua a tensão, continua a revolta por parte dos proprietários de cooperativas do transporte alternativo. É que o Sinetran ainda não repassou o dinheiro da bilhetagem eletrônica. Eu digo repassou porque o Sinetran recebe o dinheiro e na hora de repassar para o alternativo, eles não estão repassando. Hoje é quarta-feira, quinta-feira, né, Paulo? Já está fazendo 4 semanas que o Sinetran não repassa o dinheiro para os proprietários do transporte alternativo. O transporte de massa sem a normalidade. Sem a normalidade, tudo tranquilo em relação ao transporte rodoviário, Paulo. Alberto Peregrini e os prontos-socorros da cidade durante as últimas horas, o que aconteceu? Movimentação tranquila, Paulo, tanto no 28 tanto no Platão Araújo quanto no João Lúcio. Falta chegarmos ainda no pronto-socorro 28 de agosto. Nesses dois, os dois que ficam na zona leste de Manaus, a movimentação foi sem alteração, Paulo. Tivemos sim alguns eventos de violência, por violência, entretanto não fugiu muito daquele número que nós já estamos acostumados a ver. Peregrini, em meio a muita revolta, aquela moça que foi baleada no dia do seu aniversário e que morreu, foi sepultada lá em Tefé no dia de ontem. Pois é, né, Paulo? No clima de muita revolta, ainda de muita colocação aí de violência, né, Paulo, por parte dos parentes que fizeram protestos, camisas, cartazes, né, lamentando e também reivindicando por justiça em relação a Patrícia, né, que morreu na festa de aniversário e o mandante do crime já está preso. Pois é, e a namorada desse mandante do crime pode estar envolvida também, Peregrini. A família não está aceitando as justificativas dela, acha que ela tem um conluio aí com um criminoso, com o mandante do crime. Pois é, a polícia está investigando, né, Paulo, para ver até que chega. Ela chegou a falar nas reportagens, chegou a falar para a imprensa, dizendo que não tem culpa de nada, etc. Mas a polícia continua investigando. O delegado da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, o delegado Paulo Martins, delegado muito competente, está à frente do caso. E aquele tiroteio ontem, Peregrini? Qual tiroteio, Paulo? Dos diversos que tivemos na cidade. Peregrini, o tiroteio que aconteceu ontem, os caras passaram atirando e terminaram presos, inclusive uma mulher, não é? Pois é, inclusive uma mulher no meio, Paulo. Nós tivemos aí esse tiroteio, tivemos também tiroteio no bairro de São José e já está virando rotina, Paulo, essa questão do tiroteio. Para te ter uma ideia, como você sabe muito bem, para o ouvinte do Jornal da Manhã ficar cada vez mais bem informado, nós tivemos somente no domingo, Paulo, 4 situações de tiroteio espalhados pela cidade. E são pessoas que vão à procura de matar os rivais, não é, Peregrini? E os tiros acabam atingindo outras pessoas, né? Como foi o caso de que nós colocamos de um elemento conhecido como Luquinha, que estava na mesa de um bar. Ele acabou sendo atingido e morto. Outros 2 que estavam lá por perto dele ficaram feridos e continuam internados. Alguns semáforos aqui ao longo da Getúlio Vargas apagados durante a madrugada, Peregrini. Vamos esperar que já estejam funcionando a essa altura. Vamos esperar, né, Paulo? E a equipe do departamento semafórico do Manaus Trans, tomara que já tenha agido no local. Isso vem acontecendo, Paulo, devido à falta de energia, né? A energia falta e quando volta, os semáforos às vezes ficam em vermelho, piscante ou amarelo, qualquer coisa parecida. Peregrini, um homem foi executado e foi do Mundo Novo, outro acerto de contas. Outro acerto de contas, Paulo, e mais uma vez por arma de fogo, mais uma vez por tiro. Dessa vez esse homem morreu com 6 balaços espalhados pelo corpo. Era finalzinho de noite já, mais de 23 horas, quando esse homem foi alcançado pelos bandidos e acabou sendo assassinado com 6 tiros. Peregrini, os moradores do Jorge Teixeira, 4ª etapa, estão reclamando a falta de energia elétrica durante toda a madrugada, Alberto. Isso aí já é recorrente, né? Já é recorrente, né? Não só no bairro Jorge Teixeira, né? Que é um privilegiado da noite passada, entre aspas, mas outros bairros também vêm sofrendo muito com essa questão, Paulo. Não é difícil a gente noticiar aqui no Jornal da Manhã, sempre um bairro aí que passa toda a madrugada sem energia. Peregrini, falando de energia elétrica, o Luz para Todos nas comunidades rurais, principalmente por onde você anda, como é que está?
Tá, Paulo Guerra, funciona, as pessoas também reclamam muito, por exemplo, lá na comunidade do Supiá, por onde eu ando, muitas pessoas reclamam que de vez em quando está faltando, pessoal lá do Arapapá disseram que está mais ou menos também a questão do Luz para Todos, né? E em outras comunidades, como o Lago do Limão, aí já está funcionando legal, não tem nenhum tipo de problema. Outras comunidades também, Paulo Guerra, como a do Pesqueiro, também está funcionando legal, mas aquelas mais distantes, principalmente aí na área do Solimões e do Baixo Amazonas, a situação é muito complicada devido àquele fenômeno das terras caídas, né, Paulo? Tem sempre que afastar o poste que estava ali em 2012, bem no meio do terreiro, bem no meio do campo, hoje já está na beira do rio. Roberto Pellegrini, bom dia para você, bom trabalho, e também cumprimentando todos os nossos ouvintes no Estaleiro Juruá, lá com o seu Chiquinho Cameli. Pois é, Paulo Guerreiro, que está em São Paulo para tratamento de saúde, mas a gente manda um abraço aí para todos os funcionários, ao filho dele, o Marmude, e toda a equipe do Estaleiro Juruá que está ligada no Jornal da Manhã. Deixa eu mandar um abraço também, Paulo, como é bom a gente interagir com nossos ouvintes, onde a gente chega, os ouvintes chegam com aquele carinho, o Éder Gabriel lá do Viver Melhor, o Luiz lá do Santo Inês, da padaria, o Alessandro Paulo Guerra, o Valmir lá do Arapapá, da comunidade do Arapapá, lá o Tenente Coronel Carlos Leomar Brandão, gente boa lá do CMPM1, o Capitão Jonathan lá no Comando Geral, todas essas pessoas, Paulo Guerra, aí também de todo o interior do estado, da periferia, da Zona Leste, da Zona Norte, muito obrigado pela audiência. Nas redes sociais, Alberto Pellegrini, através do aplicativo Humano, um ouvinte diz o seguinte: manda o Pellegrini passar na Manaus Moderna e avisar a Manaus Trans que os caminhoneiros tomam conta da área, formando um grande engarrafamento sem poder passar. É um verdadeiro absurdo. A desordem ali sempre foi grande, não é, Pellegrini? Sem dúvida nenhuma, Paulo Guerreiro, principalmente nesse horário também da manhã, né? A gente tem que ver o Manaus Trans por lá a partir das 7, 8 horas da manhã, mas nesse horário, na madrugada também, Paulo, tem fila dupla dos dois lados. O pessoal que está abastecendo a Manaus Moderna, forma-se filas duplas ali naquela área, e do outro lado da rua é o pessoal que está chegando ou saindo nos barcos. Quer dizer, fica a fila dupla dos dois lados, realmente a situação é muito complicada ali naquela área. Até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, até daqui a pouco, quando voltaremos com essas e outras informações. Queremos chamar a atenção: os semáforos da Getúlio Vargas continuam apagados, principalmente aquele com a Leonardo Malcher, o principal deles. Os semáforos ao longo da Getúlio Vargas apagados e os motoristas estão reclamando. Daqui a pouco o trânsito deve ficar complicado se os semáforos não voltarem a serem acionados. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Escolas da rede municipal de ensino recebem novas mobílias para o ano escolar 2019. O prefeito Beto D'Angelo, juntamente com o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, acompanharam a chegada de 640 conjuntos mobiliários escolares para atender com dignidade os alunos das escolas municipais. São mais de 2.000 carteiras e mesas, sendo 340 com diferenciais direcionadas exclusivamente para alunos com necessidades educacionais especiais. A conquista é da Secretaria de Educação do município SEMED, através do Plano de Ações Articuladas do Governo Federal. Para o secretário de Educação, professor Raimundo Conde, o ano de 2018 foi um ano de muitas conquistas na educação. Dentre as que mais se destacam, são as construções de escolas no interior do município, que a partir de então não terão mais problemas com paralisação das aulas durante o período das cheias dos rios, e que, consequentemente, garantirá o ano letivo sem interferência nas aulas. Conde disse ainda que a chegada das mobílias atende à necessidade dos milhares de alunos que integram o corpo discente do município, e tanto alunos como os professores estão muito felizes com mais esta melhoria na educação. Já o prefeito Beto D'Angelo disse que é mais uma importante conquista de toda uma equipe da SEMED, capitaneada pelo professor Raimundo Conde e professor José Carlos Amaral, com o objetivo de garantir uma melhor estrutura aos estudantes da rede municipal, que com certeza terá um reflexo positivo nos índices educacionais. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã.
6:08 em Manaus. A Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, oferta 50 vagas de emprego nesta quinta-feira. Os interessados devem comparecer das 8 às 17 horas na sede da Citrab, localizada na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, munidos com documentos pessoais. A Escola de Contas as Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas divulgou no início da tarde de ontem a lista preliminar com os nomes dos estudantes aprovados no processo seletivo para a contratação de 185 estagiários e a formação de cadastro de reserva da Corte de Contas. A Universidade do Estado do Amazonas está com inscrições abertas até o dia 22 de fevereiro para a primeira turma do curso de especialização em engenharia naval. Ao todo são ofertadas 40 vagas para profissionais graduados em engenharias e tecnologias. Mais informações é só acessar www.ea.edu.br. A Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 13 de fevereiro para o concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros. São oferecidas 1.000 vagas. O concurso é destinado a homens brasileiros natos ou naturalizados com 18 anos completos e menos de 22 no dia 1º de janeiro do ano de 2020, que tenham o ensino médio completo e que sejam em dia com as obrigações civis e militares. A inscrição poderá ser feita preferencialmente online através deste site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Vamos repetir o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa de inscrição é de R$42 e o candidato poderá pagar até o dia 20 de fevereiro. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a ordem de preferência de área profissional, eletroeletrônica, apoio e mecânica. O empenho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAN, na divulgação de eventos científicos, foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que entregou à Fundação um certificado pelo seu esforço na divulgação da 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista, ocorrido em outubro do ano passado. Em mais uma blitz da Ouvidoria de Proteção ao Consumidor, o Procon Manaus, nesta quarta-feira, para averiguar o cumprimento da conhecida Lei das Filas, 2 agências da Zona Sul da cidade receberam auto de infração. A Lei das Filas estabelece um tempo máximo de 15 minutos de espera do consumidor em dias normais, 20 minutos em véspera ou após feriados e de 25 minutos em dias de pagamento dos servidores públicos. Em caso de descumprimento, a multa varia de 25 mil a 150 mil reais. 6:11. Tem cerimônia de posse da médica hematologista e hemoterapeuta pediatra Maria do Perpétuo Socorro Sampaio Carvalho, eleita diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado, será realizada nesta sexta-feira. A solenidade de posse acontecerá às 18 horas no auditório da reitoria da UEA. O terceiro lote do auxílio aluguel às famílias vítimas do incêndio no bairro de Educandos foi liberado pela prefeitura ontem. Das 45 famílias remanescentes do primeiro e segundo lotes, 33 compareceram e 12 não foram à Agência de Desenvolvimento Local do Morro da Liberdade, o ADL Cajual, na Zona Sul, onde está sendo feita a liberação da ordem de pagamento. Ao todo, 735 famílias tiveram seus cadastros aprovados para receber o benefício. As inscrições para participar do programa Universidade para Todos, o ProUni, começam nesta quinta-feira e seguem até o dia 3 de fevereiro. Quem tiver interesse deve acessar o site prouniportal.mec.gov.br. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. Nesta edição serão oferecidas quase 244 mil bolsas de estudo em 1.239 instituições particulares de ensino. O deputado Cabo Maciel, líder do PR, preocupado com a situação da saúde e atendimento às populações interioranas, aprovou na Assembleia Legislativa recurso no valor de R$150 mil para aquisição de uma ambulância para ficar à disposição da Vila de Lindóia, junto ao orçamento do Estado. A Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, CEPED, entregou 14 cartões do Passe Legal em Iranduba na tarde desta quinta-feira. A ação aconteceu na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município. Polícia. Peregrino, até ainda há pouco os semáforos continuavam apagados ao longo da Getúlio Vargas e isso vai complicar muito o trânsito daqui a pouco. E uma outra informação
Um ouvinte está dizendo aqui que há algum tempo um helicóptero está sobrevoando uma área no bairro Novo Israel e indaga se é uma operação policial. Sabe alguma informação, alguma coisa, Pellegrini? Não, Paulo, ainda não, né? As operações quando começam às 6 horas da manhã, já são 6h13, pode ser sim uma operação, pode ser também alguma movimentação por parte das aeronaves da Polícia Militar, que sempre sobrevoam a cidade durante as manhãs, Paulo, mas vamos ver aí, vamos procurar saber informações mais concretas em relação a isso. Em relação aos semáforos apagados na Getúlio Vargas, nós pedimos aí, não, Paulo, mais uma vez a atenção da equipe do Manaus Trans, que possa chegar até a Getúlio Vargas. Se o semáforo não estiver funcionando, os homens podem sim controlar o trânsito naquela área. Principalmente, Pellegrini, no cruzamento com a Leonardo Malché, que é o mais crucial. É verdade, Paulo, já que ali é a rota, né, corredor do transporte coletivo na cidade e já está começando o horário de pico, daqui a pouquinho vai começar a ficar ainda mais movimentado e se faz sim a necessidade de termos um agente do Manaus Trans na ausência do semáforo. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, vamos começar falando de pronto-socorro, né? As movimentações, as ações a movimentação no pronto-socorro da cidade, o pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação muito tranquila durante toda a noite e madrugada. É assim quando chove, é assim quando fica um pouco mais frio. Diminuem as ocorrências, diminui o número de atendimentos por violência nos pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro 28 de agosto, com apenas 2 atendimentos por violência durante a noite. Uma pessoa que foi agredida deu entrada naquela unidade de saúde, era por volta de 19h50, e uma outra pessoa deu entrada também, vítima de violência doméstica. Essa pessoa deu entrada também no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, uns bofetes e uma paulada na costela. Isso aconteceu no bairro Novo, área do bairro Jorge Teixeira. Postinho ali do Jorge Teixeira tem a comunidade Mundo Novo e ontem 2 homens se desentenderam. As primeiras informações dão conta de que a desavença, o desentendimento, as vias de fato ocorreram porque os homens estavam brigando por causa de futebol. Imaginem só, estavam brigando por causa de Flamengo, estavam brigando por causa de Botafogo, de Vasco. Rapaz, estão brigando, nenhum jogador conhece eles. Arrascaeta ganhando R$1.200.000 por mês. E esse que estava brigando por causa do Arrascaeta está desempregado. Grande negócio ele fez, deu entrada com a cabeça rachada no pronto-socorro Platão Araújo. O vascaíno saiu se achando com um pedaço de pau na mão e a polícia atrás dele. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto acontecida na Alameda Cosme Ferreira. Em alta velocidade, o motoqueiro perdeu o controle de sua máquina, ele pilotava um cavalo do cão, uma moto CG 125, até perdeu o controle da máquina e rebolar pelo asfalto. Ele saiu todo descapelado, perdendo a envira do corpo e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa ferida por agressão física, pauladas pelo corpo. Rapidamente, os anjos da vida, os profissionais de saúde do pronto socorro Platão Araújo, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, salvaram a vida desse homem. Tem gente lá, tem técnico de enfermagem com salário atrasado, enfermeiro com salário atrasado, falta remédio, só não falta dedicação e amor à profissão, amor à vida pelos profissionais, né? Por parte dos profissionais do pronto-socorro Platão Araújo, bem como do João Lúcio e também do 28 de agosto. Parabéns a esses anjos da vida que às vezes sem receber salário, faltando todo tipo de medicamento, eles fazem de tudo para salvar a vida de quem está precisando de atendimento médico nessas unidades de saúde da cidade.
de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, foi nojento ver aquela cena. Ingrid Freire Salan, de 21 anos, e Marcos Fábio Pacheco, de 18 anos, foram presos por terem tentado matar uma pessoa. Foi assim, Paulo Guerra. A Ingrid estava namorando com o Marcos Fábio, eles são namorados. De repente, a Ingrid resolveu trair o cornão lá, o Marcos Fábio Pacheco, com uma outra mulher. Daí o Fábio não gostou, aí eles resolveram reatar o namoro. Daí os dois, o Fábio com ciúmes da outra mulher que estava traindo ele com a namorada dele, foram tentar matá-la. Eles fizeram uma emboscada, tanto ela que estava namorando com a outra jovem, quanto eles tentaram matar essa jovem, só que a polícia foi rápida, a polícia civil agiu muito rápido nesse caso e conseguiu prender esse casal de bandidos que agora estão à disposição da justiça. Na hora da entrevista coletiva, como é que a polícia deixa também isso acontecer? Os dois se beijaram na boca na frente das câmeras, ficaram rindo após terem tentado matar uma pessoa. Para você ter uma ideia como esse cara é perigoso, ele já tinha matado uma pessoa e já havia tentado matar uma outra pessoa também. É a terceira pessoa que ele tenta matar. As duas ele deixou ferido e uma ele já matou. Estava solto e na hora da apresentação beijou a boca da namorada e ficou rindo para as câmeras. Rapaz, eu vou te contar um negócio. Eles estavam lá e agora estão à disposição da justiça. Pegou uma galhada de outra mulher. Toma, bandido corno. E agora também está preso e à disposição da justiça. É agora não, só daqui a pouco, mais uma de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia de Maués realizou uma varredura nas celas da unidade prisional lá da bela cidade de Maués, onde 6 presos fugiram na última segunda-feira. No local, Paulo Guerra, lá nas celas foram encontrados 10 armas brancas, 8 aparelhos de celulares, drogas, bebidas, balança de precisão, dinheiro e vários objetos. Detalhe, até uma geladeira foi encontrada em uma das celas. Como é que entrou uma geladeira lá na cela de Maués, lá no presídio, e ninguém viu? Eu nunca ouvi falar que Guaraná faz mal para a vista. Por que o pessoal não viu entrar uma geladeira lá na cela da unidade prisional de Maués? Isso precisa de uma investigação minuciosa. Arma, droga, ouvi falar muito já que entra negócio de arma, de droga, de sei o quê, mas geladeira, o pessoal não vê lá em Maués uma geladeira entrar na cela. Eu vou te contar. É como eu disse, eu nunca ouvi dizer que Guaraná em pó faz mal para a vista. Por que o pessoal de Maués não vê uma geladeira entrar no presídio? Precisa realmente de uma investigação o mais rápido possível. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, suicídio. Uma senhora de 34 anos cometeu suicídio lá no bairro de Jorge Teixeira. Ela foi encontrada ainda com vida. Já estava mais para lá do que para cá, infelizmente, mas uma unidade do SAMU chegou rapidamente ao local. De tudo foi feito para salvar a vida dessa senhora, mas infelizmente ela acabou indo a óbito. Ela cometeu suicídio. Já no bairro de Santa Inês, uma bela jovem de 22 anos de idade também cometeu suicídio por enforcamento. No município de Parintins, um garoto também cometeu suicídio. Somente nas últimas 24 horas, 3 casos de suicídio foram registrados em Manaus e também um na região, na região do município de Parintins. Infelizmente, as pessoas aí estão cometendo suicídio em grande número em todo o Brasil, e em Manaus não é diferente. Município de Iranduba
quilômetro 47, um homem morreu afogado. As informações dão conta que ele estava desaparecido há algumas horas e de repente fora encontrado já boiando lá no quilômetro 47, lá na área de um lago. Ele acabou aí sendo encontrado e infelizmente já foi encontrado morto, um homem que morreu por afogamento lá no município de Iranduba. Morte no Mundo Novo. E tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era a noite de ontem. Na hora do crime, a grande maioria das pessoas estavam assistindo a novela. O Leon, o gato da novela, estava atacando a protagonista da novela, estava atacando a Luz. A Luz estava querendo ler o livro do Gabriel, só que o gato preto não deixou. Nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem estava sendo assassinado com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. E ao receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Departamento de Perícia Técnica Científica, os profissionais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como uma equipe do carro-tumba do Instituto Médico Legal estiveram no local. A polícia já está investigando o caso para descobrir quem matou e por que matou este homem lá no bairro Mundo Novo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, chega a informação de que há uma grande movimentação da Polícia Militar e também policiais civis lá pela área do Novo Israel. E a informação chega aqui através do aplicativo humano. Falávamos ainda há pouco de um helicóptero que é da polícia, naturalmente. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer informações mais precisas sobre o que na realidade está acontecendo. Ok, Paulo Guerra, são as operações que vêm acontecendo em toda a cidade, a operação acontecida ontem na Zona Sul também, a fim de combater o tráfico de drogas. Ontem, um grande número de policiais, inclusive cavalaria, estava na Zona Sul da cidade, bairro do Crespo, Japim, Betânia e outros bairros adjacentes foram beneficiados com essa operação. Vamos buscar informação também dessa operação que está acontecendo nesse momento na área da extremo norte da cidade, ali pelo bairro Novo Israel. Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 4.889 sortiu as dezenas 12, 18, 46, 49 e 64. Aqui na saiu para um apostador lá de Jardinópolis, São Paulo, que vai receber 11 milhões. O prêmio estava acumulado R$365.864,77. A Loto Fácil concurso 1770 saiu para 2 apostadores de Goiânia, para não perder o rumo. Cada um recebe R$19.170. Eles são de Goiandira e de Goiânia. Eles acertaram as dezenas 02, 04, 05, 07, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25. E com 14 acertos foram 334 apostas ganhadoras, R$1.877,79 é o prêmio. A Mega Sena concurso 2120 voltou a acumular 25 milhões no próximo concurso. Dezenas sorteadas 13, 20, 24, 25 38 e 41. Aqui vai pagar para 61 apostadores R$34.732,22. As dezenas sorteadas repetindo 13, 20, 24, 25, 38 e 41. 6 horas e 37 minutos.
Esportes. Os jogos de ontem pelos campeonatos estaduais, o Cearense. Floresta 1, Horizonte 1. Paranaense. Atlético 1, Curitiba 2. Pernambucano. Náutico 5, Petrolina 0. Baiano. Bahia 0, Bahia de Feira de Santana 2. Carioca. Fluminense 4, Madureira 0. Vasco 1, Portuguesa 0. Campeonato Gaúcho. Veranópolis 1, Internacional 1. Paulista. Corinthians 0, Red Bull 2. Oeste 0, Palmeiras 1. Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro 4, RT 0. Futebol Internacional, Copa do Rei da Espanha. Barcelona 6, Sevilha 1. Copa da Itália. Fiorentina 7, Roma 1. Libertadores da América. Nacional 1, Delfim 2. Defensor Sporting 2, Bolívar 3. Os jogos de hoje. 15h50, Campeonato Carioca, Bangu e Cabo Friense. Às 20 horas jogam Botafogo e Resende. Campeonato Paulista às 21 horas, Ferroviária e Ituano. Às 17 horas jogam Novo Horizontino e Botafogo. Às 18h45, São Bento e São Caetano. Às 21 horas São Paulo e Guarani. Às 21 horas, Ferroviária e Ituano. No Campeonato Mineiro, às 20 horas jogam Boa Esporte Clube e Cruzeiro. 21h10, Campeonato Baiano, Vitória e Jacobina. 21h15, Campeonato Gaúcho, Grêmio e São Luís. E às 18 horas pela Copa da Itália vão jogar Inter de Milão e Lazio. Últimas notícias. O principal indicador da Bolsa Brasileira, B3, avançou nesta quarta-feira com o mercado acionário acompanhando o setor externo e repercutindo a decisão do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, de manter inalteradas as taxas de juros do país. Internamente, o salto das ações da Vale também ajudou a puxar a bolsa para cima. O Ibovespa subiu 1,42% a 96.996 pontos. O dólar fechou em queda. A moeda em Yankee caiu 0,33%, vendida a 3,70. A Petrobras anunciou nesta quarta-feira que vai elevar a partir de hoje em 1% o preço médio do diesel vendido nas refinarias. Com isso, o litro do combustível passará de 1,9998 para 2,0198. A petroleira manterá estável o litro da gasolina, que continuará custando em média R$1,4907. As bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta quinta-feira após o Federal Reserve, o Banco Central americano, seguir com sua postura favorável à manutenção de estímulos monetários e números desanimadores do setor manufatureiro da China, ainda que um pouco melhores do que o esperado. Os mercados chineses fecharam mistos hoje. Em Tóquio, o Nikkei avançou 0,6%. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 1,08%. Em Hong Kong, a 27.942,47 pontos. 6h42 em Manaus. A Polícia Federal deflagrou hoje a 59ª fase da Operação Lava Jato. São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária por 60 policiais federais, com apoio de 16 auditores fiscais da Receita Federal em São Paulo e em Araçatuba. Há suspeitas de que o esquema criminoso foi possível devido ao acordo entre os investigados, que responderão pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os presos e o material apreendido serão levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, com base nos termos da colaboração premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Os contratos suspeitos somam mais de 682 milhões de reais. A ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, vai coordenar o Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apuração, criado no domingo pela Vale, para apoiar o Conselho de Administração na apuração de causas e eventuais responsabilidades no rompimento da barragem de Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Segundo a mineradora Vale, a escolha da ex-ministro ocorreu após o processo de seleção liderado pela empresa internacional de consultoria Korn Ferry. A nomeação foi confirmada ontem pelo Conselho de Administração da Vale. A mineradora Vale vai começar hoje o cadastro de pessoas que têm parentes mortos ou desaparecidos após o rompimento da barragem. A empresa informou que pagará às famílias R$100 mil por pessoa desaparecida ou morta. Segundo a Vale, o repasse é uma doação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga hoje a taxa de desemprego em 2018 aqui no Brasil. No último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, a taxa recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, recuo influenciado pelo crescimento do trabalho informal e dos brasileiros que atuam por conta própria. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou ontem que pretende vender todos os ativos que não fazem parte da atividade principal do banco. Segundo Guimarães, serão vendidas 4
4 subsidiárias do banco nas áreas de loterias, seguros, cartões e gestão de recursos. O presidente da Caixa Econômica Federal informou também que pretende vender os ativos que não fazem parte da atividade e serão vendidas 4 subsidiárias do banco nas áreas de loterias, seguros, cartões e gestão de recursos. A Petrobras anunciou nesta quarta-feira que assinou a venda da refinaria de Pasadena para a norte-americana Chevron por 562 milhões de dólares. A operação ainda depende da aprovação de órgãos de regulação no Brasil e nos Estados Unidos. Segundo o comunicado da Petrobras, o valor final da operação está sujeito a ajustes de capital de giro até a data de fechamento da transação. O programa Universidade para Todos do ProUni abriu na madrugada de hoje as inscrições para candidato do Enem de 2018 concorrer às bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas do Brasil. Segundo o Ministério da Educação, são oferecidas 243.888 bolsas, um recorde histórico desde o início do programa em 2005. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não deixar a prisão em Curitiba ontem para encontrar familiares em uma unidade militar após a morte de um de seus irmãos. Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá, que morreu de câncer na manhã de terça-feira, aos 79 anos. A saída do ex-presidente foi autorizada no início da tarde pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de plantão no recesso do Judiciário. Lula da Silva informou a Dias Toffoli que encontrar a família em uma unidade militar após o enterro dos irmãos ou do irmão Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá, poderia agravar o sofrimento de todos. Um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pretende aumentar a quantidade de pontos que os caminhoneiros poderão ter na carteira de motorista por infrações de trânsito. A proposta determina que, ao invés de 20 pontos em um ano, como todos os motoristas, o limite para os transportadores de cargas pode chegar a 40 pontos, desde que nenhuma infração grave ou gravíssima seja cometida. A Petrobras depositou ontem cerca de 2,5 bilhões em uma conta vinculada à Justiça Federal do Paraná, de acordo com o Ministério Público Federal. Os valores fazem parte de um acordo firmado entre a estatal e a Força-Tarefa da Lava Jato, já homologado pelo Judiciário. Pelo acordo, a Petrobras precisa ainda realizar uma revisão periódica do programa de compliance da empresa. Os valores correspondem a 80% das penalidades definidas em um acordo entre a Petrobras e as autoridades dos Estados Unidos e isenta a estatal de pagar este valor no país estrangeiro. 6:47. Com o fim do recesso do Poder Judiciário, amanhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomarão os trabalhos e deverão analisar pedidos que aguardavam o primeiro dia útil da Corte para serem julgados. Entre os pedidos está uma reclamação do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, sobre processo envolvendo um ex-assessor. Outro caso que deve ser analisado é o pedido de liberdade do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Reta final das articulações partidárias na véspera da votação que vai eleger os presidentes da Câmara e do Senado. O PSD se reúne de manhã para definir apoio na Câmara e à tarde no Senado. PT também se reúne para discutir posição na eleição e formalizar um bloco com partidos de oposição ao governo Bolsonaro. O MDB faz reunião para definir o nome que disputará a cadeira no Senado. O presidente Jair Bolsonaro completa amanhã, dia 1º, um mês de governo. Eleito com um discurso de renovação, conservador nos costumes e linha dura na segurança pública, Bolsonaro teve o início de gestão marcado pelo decreto das armas, pela expectativa em torno da reforma da Previdência e pelo rompimento de uma barragem em Minas Gerais. O presidente também teve que lidar com recuos e desencontros entre integrantes de sua equipe e com investigações sobre um de seus filhos. As buscas por vítimas do rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho entra no 7º dia hoje. Quase 100 corpos foram encontrados e ainda há 259 desaparecidos. Hoje os bombeiros devem ganhar mais reforços e técnicos da Vale e terminam a barreira de contenção no rio Paraopeba para evitar o avanço da lama. Os bombeiros passaram a usar máscaras por causa do mau cheiro de corpos em decomposição. Os números da tragédia: 99 mortos confirmados, com 57 identificados, 259 desaparecidos, 192 resgatados, 393 localizados, 175 desalojados. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, recomendou a adoção de medidas necessárias à imediata fiscalização de todas as barragens classificadas como risco alto ou com dano potencial associado alto, de acordo com o relatório de segurança de barragens
produzido pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Atualmente, de acordo com o ministro, existem 20 mil barragens cadastradas no Brasil com diversas finalidades. Deste total, 3.386 são classificados com dano potencial associado alto ou risco alto. E o Brasil tem quase 200 barragens de mineração com alto potencial de dano. Classificação da Agência Nacional de Mineração leva em conta perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos e ambientais em caso de rompimento. A barragem de Brumadinho é considerada de risco baixo. O que é notícia no mundo nesse início de manhã? O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo, exigiu na quarta-feira a libertação imediata dos 3 jornalistas da agência F, 2 colombianos e um espanhol, que foram detidos pelas autoridades da Venezuela em Caracas, onde estão desde a semana passada para cobrir a crise venezuelana. 2 jornalistas chilenos serão deportados. O sultão de Pahang, Tengku Abdullah, foi proclamado hoje como o 16º rei da Malásia e ficará no trono durante os próximos 5 anos e que assume após a inesperada renúncia de seu antecessor. Abdullah, de 59 anos, tomou posse no Palácio Nacional de Kuala Lumpur, residência oficial do monarca, durante uma cerimônia em que ele esteve ao lado de outros 8 sultões do país, os 4 governadores de estados malaios sem família real e membros de governo do país. Um sultão, é bom lembrar, pode ter quantas esposas desejar. Opositores venezuelanos convocados por Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino na semana passada, pediram nesta quarta-feira a saída de Nicolás Maduro do poder e instaram as forças armadas do país a não reconhecer mais o comando do líder chavista. Maduro, por sua vez, pediu que os militares se mantenham unidos e leais. Antes da mobilização, Guaidó, líder do parlamento de maioria opositora, recebeu um telefonema do presidente americano Donald Trump, que expressou completo apoio ao seu movimento. Washington, que não descarta uma ação armada na Venezuela, também convocou os militares a apoiarem a transição. O Papa Francisco se declarou feliz em um vídeo divulgado nesta quinta-feira de escrever uma nova página na história de relações entre as religiões, com sua viagem de 3 a 5 de fevereiro aos Emirados Árabes Unidos. Os americanos sofrerão esta semana a mais intensa onda de frio das últimas décadas, alertaram os meteorologistas. Estas condições extremas causadas por uma massa de ar gelado em rotação, conhecida como vórtice polar, podem fazer a temperatura chegar a 53 graus centígrados negativos. A previsão é que dezenas de milhões de pessoas experimentem temperaturas abaixo de zero. Uma onda de frio fora do comum atingiu as regiões da costa leste e do meio oeste. Em Chicago, onde a sensação térmica chegou a 50 graus negativos, foi preciso usar fogo para descongelar os trilhos e manter o transporte da cidade funcionando. A sensação de frio em Chicago será mais aguda que no Everest e na Antártica. 5 estados decretaram emergência e as escolas ficaram fechadas. A onda de frio cobriu uma região onde vivem 200 milhões de pessoas, ou 65% da população americana. E em 10 estados, até as entregas dos correios tiveram que ser suspensas. O lugar mais frio de Nova York é no Central Park, onde são medidas as temperaturas oficiais da cidade. O fenômeno que derrubou os termômetros em boa parte dos Estados Unidos é o chamado vórtice polar, que traz ventos do Polo Norte para congelar as temperaturas. 6h53. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro determinou que todos entrem na reforma da Previdência, diz secretário. A Folha de São Paulo. O número de mortos em Brumadinho sobe para 99, a 259 desaparecidos. O Estado de São Paulo. Chegada de avião russo de passageiros à Venezuela alimenta rumores. Planalto Central, Correio Brasiliense. Cientistas israelenses dizem ter achado a cura definitiva para o câncer. Jornal do Comércio no Recife. Vale anuncia plano para conter rejeitos de barragem rompida em Brumadinho. Diário do Nordeste em Fortaleza. Ceará receberá 3 bilhões em linha de transmissão nos próximos 5 anos. 0 hora, Porto Alegre. Em nota oficial, MEC nega ter tirado do ar vídeos de pensadores de esquerda. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.